Olá! Esse vídeo tem por objetivo falarmos um pouco sobre o Livro dos Espíritos e estudarmos um pouco sobre as questões que fazem parte desse livro. Ele foi publicado por Allan Kardec em abril de 1857 e o que nos encanta nesse livro é perceber que ao longo de todo esse tempo, ele não se torna obsoleto, ele não se torna ultrapassado. É um livro que estuda todas as questões da vida humana, nas suas relações sociais, na sua ciência, na sua religiosidade, e ele se mantém atual a todo instante. Ele se mantém atual e de acordo com o que a ciência foi descobrindo e aprimorando ao longo desse tempo. E quando Kardec o constrói, ele o faz com o amparo e a orientação dos espíritos superiores e ele é construído através do sistema de perguntas e respostas e essas respostas são dadas aos questionamentos que Kardec faz para entender a própria existência da vida humana, a existência do planeta e a própria existência de Deus. E nessas respostas que vão sendo dadas a Kardec, ele vai construindo todo um entendimento filosófico, religioso e científico. São perguntas direcionadas a várias partes do mundo, onde se encontram médiuns esses que muitos não conheciam a Kardec, e ele então direciona essas perguntas continente americano, ao próprio continente europeu e inclusive no mundo asiático. Ele direciona perguntas, as mesmas perguntas, colhe as respostas e vai fazendo um estudo criterioso dessas respostas para construir o livro, para construir até o seu próprio entendimento e, a seguir disso, a publicação do livro. Quando as respostas em algum ponto destoavam, Kardec relança então de uma outra, reformulada essas perguntas e vai então buscando esmiuçar em detalhes toda a sua compreensão. E com isso então Kardec constrói, na verdade, a coluna dorsal de toda a doutrina espírita. Ele faz uma composição de 1019 perguntas que abordam toda a existência, não só humana, mas a toda a existência de vida nesse planeta, e ele ainda expande um pouquinho para entendimento até do próprio universo em que vivemos. E quando ele constrói, ele monta esse livro, na verdade, em 4 partes. E mais uma introdução. E aí a gente pode até dizer que seriam 5 partes, porque a introdução do Livro dos Espíritos, ela vem com toda uma explicação criteriosa de como esse livro foi construído, como Kardec chega ao entendimento da grandiosidade que se apresentava diante dele, que era essa comunicação com os espíritos, que ele então vem a chamar de doutrina espírita. E nessa introdução ele vai explicando essa construção do livro, ele vai explicando quem são esses espíritos que se comunicam, ele explica a terminologia, né, que ele utiliza, os vocábulos, a construção das palavras que ele utiliza para construir a doutrina espírita, e ele fala dos médiuns, quem sejam esses médiuns. Ele faz um estudo também da caligrafia que é apresentada quando vem as chamadas psicografias, né, que é a comunicação escrita, e a própria linguagem que os espíritos utilizam. Enfim, ele faz um resumo do que seja a parte conceitual da doutrina espírita, e ele fala ainda no aspecto científico, mostrando que é uma ciência nova que aparece e que, como tal, deve ser estudada. E ele ainda faz a ressalva de que não é através das ciências já existentes, das ciências humanas, que vamos conseguir compreender a ciência espírita. Assim como cada ciência tem o seu campo próprio de atuação, também a doutrina espírita tem o seu campo de atuação. E não há como fazer uma análise de uma ciência através do campo de atuação da outra. Então, da mesma forma,
forma, as ciências se entrelaçam, as ciências se auxiliam umas às outras, é um trabalho comum que é feito das ciências na evolução, mas cada uma num campo de atuação. E assim também, Kardec, através da introdução, ele vai mostrando o quanto a doutrina espírita precisa ser estudada no seu caráter filosófico, no seu caráter científico e no seu caráter religioso, uma vez que a doutrina espírita permite essa religação da criatura, do homem, com o seu Criador. E daí também o caráter religioso. É uma introdução bastante longa, por isso nós dizemos que é uma parte do Livro dos Espíritos, é bastante longa. Kardec faz isso com uma divisão em 17 tópicos dentro da introdução, para então, uma vez que era lá no século XIX algo bastante novo que surgia, ele pretendia primeiro dar um conhecimento do que era o seu estudo, para então entrar nessas 1019 questões que ele faz. A partir daí, então, da introdução, ele faz 4 divisões. A primeira, trazendo todas as questões que se referem à criação em si. E ele chama essa primeira parte de causas primárias, onde ele vai estudar a formação do planeta, onde ele vai estudar a própria galáxia, onde ele vai primordialmente estudar sobre Deus, sobre a existência de Deus. E aí, numa segunda parte, então, ele entra propriamente no mundo dos espíritos. E ele vem chamar de livro segundo ou livro do mundo espiritual, onde ele vai fazer todas as questões, todas as perguntas relativas à existência dos espíritos, a como esses espíritos vivem, onde ele vai entendendo até o que seja a reencarnação do espírito. Ele vai fazendo todo um trabalho de entendimento de que o princípio espiritual se liga a um princípio material e que a morte nada mais é do que um fenômeno de transformação dessa matéria que forma o nosso corpo físico, mas que o princípio espiritual, o espírito em si, esse permanece a sua existência num mundo que ele chama de plano espiritual, e aí preparando as suas novas vindas ao mundo material, chamadas as novas reencarnações. Numa terceira parte, que Kardec chama de livro terceiro, ele vai estudar sobre as leis morais ou leis divinas. Ele intitula mesmo leis morais, e são as leis naturais, as leis que regem a vida no planeta. E ele vai falar da lei de adoração, da lei de reprodução, da lei de trabalho, da lei de conservação, da lei de destruição, como da lei de amor, da lei de justiça, as leis em si, leis naturais, leis divinas, que regem toda a vida nesse planeta. E por fim, na quarta parte, que ele chama de livro quarto, ele vai estudar sobre as esperanças e consolações. É esse o título que ele dá à quarta parte, porque ali ele vai trabalhar as questões que respondam sobre as consequências do uso do nosso poder de decisão. Enquanto aqui, encarnados nesse mundo, nós temos uma certa liberdade de ação, guardadas as limitações que essas leis divinas nos dão, mas temos poder de decidir, temos o chamado livre-arbítrio. Só que esse livre-arbítrio ele está submetido a uma lei de causa e consequência, que é uma lei natural. E a partir dessa lei de causa e consequência, nós vamos assumindo a responsabilidade das consequências das decisões que tomamos. E esse estudo das consequências, então, está nessa quarta parte, que são as esperanças e as consolações. Aquilo que nos espera no mundo espiritual depois das nossas tomadas de decisão. E assim, então, é composto o livro, e nós vemos uma metodologia. Kardec era um homem ligado à educação, ao processo educativo. Então, ele tinha uma metodologia que torna tudo muito claro no nosso entendimento, e isso vem desde a introdução. E nós chamamos um livro construído por Allan Kardec, na verdade, não escrito por ele, mas construído por ele, uma vez que dele são as questões, mas sempre com a intuição do mais alto. E as respostas não são deles, as respostas são dos espíritos que trabalharam e auxiliaram a obra. Então, na verdade, ele teve a possibilidade de organização dessas questões e construção de tudo isso num livro.
para que pudéssemos estudar a doutrina. Depois, a partir desse livro, ele vai então abrindo mais espaço e vai construindo os outros 4 livros que compõem o chamado Pentateuco da doutrina espírita, que é o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, por último, ele faz então a Gênese. Mas o objetivo desse vídeo é nos prendermos nesse momento apenas ao livro dos Espíritos, as suas questões e as suas respostas. Então, uma vez então entendido todo esse trabalho que foi feito para a construção do livro, nós vamos então abri-lo na sua questão número 1 e 2 e 3, vamos dar uma olhadinha nessas 3 questões ainda dentro desse vídeo. A primeira pergunta que Kardec faz, aí composto nessa primeira parte em que ele busca, reafirmando o entendimento sobre a própria criação, e aí ele parte de Deus. E a primeira pergunta dele é exatamente essa: que é Deus? Em seguida ele pergunta que se deve entender por infinito e depois ele pergunta: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? E nesse trabalho, vindo às respostas da espiritualidade superior, nós vamos entendendo que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Com relação ao infinito, os espíritos nos dizem que é tudo aquilo que não tem início e não tem fim. É o desconhecido. E aí Kardec então faz uma assimilação, né? Se não conhecemos Deus, então poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? E a resposta dos espíritos traz um detalhe muito importante. Eles dizem: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir, aí vem o importante, o que está acima da linguagem dos homens, acima do entendimento dos homens. Então essas 3 respostas podem parecer inconclusivas, podem parecer insuficientes para o nosso desejo. Nós temos uma ansiedade, natural da condição humana, essa ansiedade por descobrir o Criador, por descobrir essa divindade, por descobrir essa força que a tudo gerou, que a tudo criou. E nós queremos entender, e queremos entender de maneira detalhada, mas, como os espíritos nos dizem, nós ainda não temos a condição intelectual para poder conseguir entender a própria natureza de Deus. E se nós fizermos uma analogia, nós vamos entender isso com facilidade, essa dificuldade que os espíritos têm de nos fazer entender. Se nós nos perguntarmos, é possível explicar a uma criança de 5 anos sobre operações com fração, que envolvam fração? É possível explicar a uma criança de 5 anos, ou talvez um pouquinho mais, chegamos aos 7 anos, é possível explicar a essa criança sobre as leis da genética que fazem o cruzamento genético do material que é carregado no espermatozoide e no óvulo? É possível fazer a um ser, talvez até em fase adulta, fazê-lo compreender sobre as leis que fazem o movimento de um átomo ou que explicam as teorias que formam uma galáxia? Se não houver intelectualidade suficiente, não é possível compreender há muitos pontos que a nossa indagação humana nos permite. Nós já temos as indagações e é nessa busca que a ciência vai crescendo e com ela a humanidade vai evoluindo. Mas por enquanto, na medida em que estamos, nos basta saber que Deus é uma força onipotente, onipresente e que a tudo gerou, a tudo criou. A partir daí, Kardec então vai tecendo as questões com relação às provas da existência de Deus. Mas isso vamos deixar para um próximo vídeo. Até lá!